Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Hare Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya 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 Hare Radha Hare Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya 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 Radha Ramana Hare Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala 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 Jaya Jaya Hare Radha Ramana Hare Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hare Govinda Jaya Jaya Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ré, Ré menor, Fá, Vá. Volta pro Ré menor. Depois é aquela nota que as consigo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Estamos fazendo um improviso aqui, né? Vou tentar pegar essa música agora aqui. Aquela nota é C, Ré menor também pode ser Ré menor, nota, Dó. Isso é o quê? É uma nota que eu não sei se é Fá sustenido, não sei. Ré, Mi, Fá. Fá, Sol, Lá sustenido. Você chega mais tarde. Só tem perdão da música.
Gopi Jana Palava Giridharadhari Gopi Jana Palava Giridharadhari Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Yasodhanandana Braja Jana Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Chira Vanachari Yamuna Chira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Jagadguru Srila Prabhupada, Jaya Jagadguru Srila Prabhupada, Jaya Jagadguru Srila Prabhupada, Jaya Jagadguru Srila Prabhupada, Jaya Gauranitai, 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 Jaya
Nitai Gaur Haribo, 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 Nitai Gaur Haribo, 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 Nitai Gaur Haribo, Nitai Gaur Haribo, Haribo, Nitai Gaur Haribo, 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 Nitai Gaur Haribo, Nitai Gaur Haribo, Haribo, Nitai Gaur Haribo, 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 Nitai Gaur Haribo. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Vamos fazer uma leitura ali da Bhagavad Gita. Bhagavad Gita como ele é. Pode ser assim mesmo. Vou ficar mais perto. Aproximar mais. Calma, melhor. Aí vocês repitam comigo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Lendo o Bhagavad Gita como ele é, capítulo 3, verso 10. Karma Yoga. Então a gente vai repetir o sânscrito, que é a língua original, que foi escrito Bhagavad Gita. Depois nós vamos falar palavra por palavra, depois tradução, depois o significado que Srila Prabhupada dá. Ele traz o original, né, em sânscrito, a palavra de cada, o significado de cada palavra, tradução e significado. Sahayagya Prajashristva Puru Vacha Prajapati Anena Prasaviswadam Eshavostistakama Sahayagya Prajashristva Puru Vacha Prajapati Anina Prasaviswadam Eshavostistakama Sahayagya Prajashristva Puru Vacha Prajapati Anina Prasaviswadam Eshavostistakama. Então, repitam comigo palavra por palavra. Saha, Saha, junto com Yagya, Yagya, sacrifícios. sacrifício, Praja, Praja, gerações. gerações, Stritva, Tritva, criando. criando, Pura, Pura, outrora. outrora, Uvacha, Uvacha, disse. disse, Prajapati, Prajapati, o Senhor das criaturas. o Senhor das criaturas, Anina, Anina, por este. por este, Prasaviswadam, Prasaviswadam, sede cada vez mais prósperos. seja cada vez mais próximo, Deixa, deixa, este, este, vá, vá, vosso, vosso, tu, seja, Seja. está, está, e todas as coisas desejáveis. todas as coisas desejáveis, Kamadu, Kamado, outorgador. outorgador. Então, a tradução e significados é por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada.
Já chegou para o Pai. Eu vou ler também, vocês vão repetir, é só a tradução. No início da criação, No início da criação, o Senhor de todas as criaturas o Senhor de todas as criaturas enviou muitas gerações de homens enviou muitas gerações de homens e semideuses e semideuses que deveriam dedicar-se a executar sacrifício para Vishnu. que deveriam Executar sacrifício para dedicar Vishnu. sacrifício para Deus. E abençoou-os, dizendo: E abençoou-os, dizendo: sede felizes com este Jagya, sede felizes com esse dia, sacrifício, sacrifício, porque sua execução otorgar-vos-á porque a sua execução outorgar-vos-á tudo o que é desejável tudo que é desejável para viverdes com felicidade para viverdes com felicidade e alcançar a liberação. e alcançar a liberação. Vou ler sozinho. No início da criação, o Senhor de todas as criaturas enviou muitas gerações de homens e semideuses que deveriam dedicar-se a executar sacrifício para Vishnu. Abençoou-os, dizendo: sede felizes com este Jagya, sacrifício, porque sua execução otorgar-vos-á tudo o que é desejável para viverdes com felicidade e alcançardes a liberação. Significado de Srila Prabhupada. A criação material do Senhor das criaturas, Vishnu, é uma oportunidade que as almas condicionadas recebem para poderem voltar ao lar, voltar ao Supremo. Todas as entidades vivas dentro da criação material estão condicionadas à natureza material, porque se esqueceram da relação existente entre elas e Vishnu ou Krishna, a suprema personalidade de Deus. Os princípios védicos servem para ajudar-nos a entendermos esta relação eterna, como se afirma no Bhagavad Gita. Vedaishchasa evayaham eva vedya. O Senhor diz que o propósito dos Vedas é compreendê-lo. Nos hinos védicos afirma-se Patim Vishwasya Meshvaram. Portanto, o Senhor das entidades vivas é a suprema personalidade de Deus, Vishnu. Também no Srimad Bhagavatam 2.4.20, há muitas maneiras pelas quais Srila Shukadeva Goswami descreve o Senhor como Pati. O Prajapati é o Senhor Vishnu e ele é o Senhor de todas as criaturas vivas, de todos os mundos e de todas as belezas, e o protetor de todos. O Senhor criou este mundo material para capacitar as almas condicionadas a aprender a executar yagya, sacrifício, para a satisfação de Vishnu, de modo que enquanto estão no mundo material possam viver muito confortavelmente e sem ansiedade. E após acabar o atual corpo material, elas possam ingressar no reino de Deus. Este é todo o programa para a alma condicionada. Pela execução de Jagya, as almas condicionadas aos poucos tornam-se conscientes de Krishna e ficam piedosas em todos os aspectos. As escrituras védicas recomendam o Sankirtana Jagya, o canto dos nomes de Deus para esta era de Kali. E o Senhor Chaitanya introduziu este sistema transcendental para que todos nesta era conseguissem salvar-se. Sankirtana Jagya e consciência de Krishna se dão muito bem. O Senhor Krishna, em sua forma de devocional como o Senhor Chaitanya, é mencionado da seguinte maneira no Srimad Bhagavatam 11.5.32, em que se faz referência especial ao Sankirtana Jagya. Krishna Varnam Tuisha Krishnam Sangopangastra Parsadam Yagyai Sankirtana Prayai Yajantihi Sumidasa. Nesta era de Kali, ao adorar o Senhor, que é acompanhado de seus associados, pessoas dotadas de bastante inteligência utilizarão Sankirtana Jagya. Outros yagyas prescritos nos textos védicos não são fáceis de executar nesta era de Kali, mas, para todos os propósitos, o Sankirtana Jagya é fácil e sublime, e o Bhagavad Gita 9.14 também o recomenda. Om Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chakshumritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci no mais escura ignorância, meu mestre espiritual está abrindo meus olhos com a sorte do conhecimento. A ele ofereço as minhas humildes e respeitosas reverências na mão do Vishnu Padaya Krishna Prestaya Votarese Maturi Dhananda Goswami Chinamina Master Gurvansaya Paramanamina Nasi
Prabhupada Pramandana Sasidam Tunasini, Vanchakal Pataru Vishta, Kripasindu Yalicha, Patamanam, Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Nós estamos fazendo a leitura do Bhagavad Gita como ele é. Estamos na Sociedade Internacional ISKCON Bahia. Sociedade Internacional que Srila Prabhupada fundou. E estamos aqui aprendendo e praticando as instruções que Srila Prabhupada trouxe. E aqui nesse significado, logo no significado, a gente pode ver como o Prabhupada ele organiza todo esse conhecimento. Então, no significado, Krishna primeiro está falando que no início de toda essa criação, ele manda os homens, as pessoas vêm, as entidades vivas, como semideuses também, e o programa para se libertar e viver aqui com felicidade é Yagya. Yagya aqui significa, aqui traduz como sacrifício, mas Yagya, esse sacrifício significa você oferecer. Não é sacrificar nada, mas o sacrifício, o ofício sagrado de você oferecer. Tudo que você tiver, você oferecer a Vishnu, a Krishna. Vishnu é outro nome de Krishna. Então, quando você oferece, você se liberta de todo o enredamento material. Então, tudo que você tiver, se você oferece, esse oferecimento transforma, né, e vira chamado prasada. Algo autorizado que você não fica preso às reações deste mundo. Então, aqui nós estamos falando de karma, karma yoga. Karma é toda ação é karma. Toda ação ela gera, pode ser boa ou ruim. Toda ação é boa ou ruim. Mas toda ação em karma, só karma, ela aprisiona a gente dentro desse mundo. Pode ser bom, pode ser ruim, nós estamos enredados. Né? Enredados assim, e enredados ficamos num ciclo de nascimentos e mortes. Sansara, chamado Sansara. Enquanto a gente estiver dentro do karma, estamos num ciclo de nascimentos e mortes, estamos presos aqui nesse mundo. Qual é a forma de se libertar? Aqui está falando, oferecer. Tudo que você oferecer, você fica liberto e você não tem nada a responder, nada a pagar. Então você espiritualiza a matéria. Você não vai negar nada, mas você vai espiritualizar o que você tem. E espiritualizando, você não fica preso, você não tem nada a responder. Quando você não oferece, você tem que responder pelas suas ações. O karma. Então, o karma, ele pode ser um karma bom nesse mundo, ou pode ser um karma ruim. É interessante que, como Prabhupada, ele organiza, como eu falei, o conhecimento, para que a gente não se perca. Então, Krishna ele dá instrução. Krishna, aqui, há 5.000 anos atrás, Krishna fala: esse mundo é criado para vocês tentarem viver nesse mundo aqui, material, nesse ciclo de nascimentos. Porém, também vou dar um processo de vocês oferecerem. Vocês têm que oferecer. E aqui, Prabhupada, atualizando, ele traz Chaitanya Mahaprabhu, que veio 540 anos atrás, dando o processo para a gente poder oferecer, para a gente poder se libertar. Processo autorizado, e não inventado. Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna, que vem como um devoto, ensinando a como ser um devoto, trazendo um processo, que é Sankirtana, Sankirtana Jagya, para essa época. O cantar dos santos nomes de Deus. E ele ensina a cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada aqui ele fala que outros processos para essa era que a gente vive são muito difíceis. Porém, esse processo de cantar os santos nomes, né, junto com essa consciência de Krishna, o processo da consciência de Krishna, se conscientizar, é um processo sublime para essa era, alegre, fácil e sublime, porque ele dá um resultado mais elevado.
que é o resultado de a gente entender o que é esse amor puro por Deus, essa Bhakti Yoga, que é o planeta mais elevado que é Krishna Loka, que é esse cantar vem diretamente de lá. Então o processo para essa era fácil, é só cantar, e automaticamente nós temos o resultado mais elevado. Eu vou falar um pouco mais, depois eu vou abrir um espaço para dúvidas e perguntas. Né? Então é interessante como o Prabhupada, ele organiza. Sem essa organização, sem esse direcionamento que o Prabhupada nos dá, o Bhagavad Gita como ele é muito difícil a gente entender todo esse conhecimento, os Vedas e Bhagavad Gita, Bhagavatam. Se você vai na Índia, por exemplo, em cada região você tem uma deidade diferente, uma adoração a Krishna de forma diferente. Isso são muitas formas de Krishna. E depois tem muitas formas de semideuses também. Tem lugares que você adora o templo do seu Brahma, tem o templo do seu Shiva, Ganesha, Kali, e aí vai uma sequência de semideuses. Semideuses são administradores do universo, não é Deus, porém existem muitos adoradores de semideuses. Então, Srila Prabhupada, ele vai nos orientando, e aqui ele traz para a gente a linha que nós devemos seguir, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, que vem há 540 anos atrás. Então, ele traz essa linha. Agora, domingo passado, a gente comemorou, né, o aparecimento do Sr. Chaitanya Mahaprabhu. E o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, ele ensina aos discípulos direto, que são os 6 Goswamis, também somos seguidores dos discípulos de Chaitanya Mahaprabhu. Então, é uma sucessão discipular. Esse conhecimento tem uma linha, tem uma sucessão discipular. Nós vamos seguindo essa sucessão discipular para conseguir atingir o objetivo desejado, o objetivo máximo, que é a proposta desse Cantar de Santos Nomes, a proposta do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, que é Krishna mesmo, trazendo assim, esse amor puro, essa devoção, esse amor puro, assim, no humor de Srimati Radharani. Então ele traz todo esse conhecimento de forma perfeita, porque ele é o próprio Krishna. Né? Então ele pode falar tudo sobre esse mundo, sobre o que nós somos, sobre o mundo espiritual. Só Krishna pode falar isso, não só Deus. Então ele é a suprema personalidade de Deus. E no Bhagavad Gita, Krishna também ele declara que ele é a suprema personalidade de Deus. Então esse processo de oferecer é um processo também simples de oferecer, né? Krishna ele aceita com amor e devoção. Então tudo que você tiver, tudo que você executar, você deve oferecer. Se você não oferece, você tem que arcar com as consequências, né, com a responsabilidade das suas ações. Né? Então a gente dá o exemplo assim, do alimento mesmo que a gente oferece, né? Uma fruta, uma flor, uma verdura, tudo que você fizer, primeiro você faz com essa consciência, eu preciso oferecer. Porque né, tudo pertence a ele. E mesmo assim, a árvore é uma entidade viva Então, mesmo quando você tira um alface e tudo, você precisa oferecer para você não ter que responder pelo fato de você ter tirado aquela árvore. Uma flor você purifica, quando você oferece, você purifica a árvore que deu a flor, você purifica a árvore que deu a fruta. E o que Krishna não aceita, você não pode oferecer, e você também não consome. Então, por exemplo, Krishna não aceita alimentos que venham da matança dos animais. Então, Krishna ele não aceita esse tipo de alimento, de violência. Então, se você come, então você vai ter que responder por isso. Mas tem muitas coisas que a gente oferece, nós temos uma variedade de alimentos muito grande, não tem como passar fome. Né? Muitos grãos, né? Leite, queijo, iogurte, manteiga, muitas frutas, né? Muita coisa. Né? E a gente tem muitas preparações que a gente tem muita coisa para se comer. Então, comer é um exemplo, mas na nossa vida toda, o oferecer, ele nos liberta. Nos liberta desse mundo material, desse ciclo de nascimento.
Então, quem quer se libertar, quem quer sair deste mundo, né, desse samsara, esse aqui é o conselho dado por Krishna, essa é a instrução, ofereça. Então, Srila Prabhupada, ele organiza essa sociedade internacional para que os devotos, as pessoas interessadas possam vir, praticar, aprender, né, encontrar de pessoas que estão praticando na busca, nesse mesmo objetivo, né, de ser consciente de Krishna, de entender quem somos, né, o que é esse mundo material, para onde temos que ir, o que é o mundo espiritual, quem é Deus. Tudo aqui está no Bhagavad Gita. Logo no início do Bhagavad Gita, aqui no segundo, esse é o terceiro capítulo, no segundo capítulo, quando Arjuna ele fica completamente confuso como agir, então Krishna ele mostra para Arjuna que ele inicia falando que para Arjuna que ele não é esse corpo, ele é a alma espiritual. Então todo esse envolvimento material é um envolvimento temporário, que na realidade a verdadeira identidade nossa é que nós somos almas espirituais. Então nós estamos dentro de duas realidades, né? Somos eternos, plenos de conhecimento, bem-aventurança. Isso é que nós somos eternamente. Porém, estamos agora dentro de um corpo, uma realidade, estamos agora em um corpo temporário e condicionado a essa realidade. A gente se esqueceu do nosso verdadeiro eu. A gente se esqueceu e com esse condicionamento nós estamos aprisionados, nós estamos aprisionados aos nossos desejos, aprisionados às nossas ações nesse mundo e não temos nem mais desejo de retornar à nossa verdadeira identidade, nossa verdadeira realidade que é bem-aventurança, que é Ananda, que é felicidade a cada momento, que se renova a cada momento. Estamos presos às ações de gratificação dos sentidos, que são prazeres temporários. E nisso a gente fica completamente preso a isso. O processo de sair é o processo de oferecer a Krishna, cantar o Mahamantra Hare Krishna, para a gente sair dessa atmosfera material. Não é fácil. Nós estamos vivendo isso também, é uma realidade, né? O corpo tem desejos, o corpo tem exigências, né? Você está com fome, o corpo está pedindo, você tem que comer, você está com fome. Né? O corpo, ele pede, né? Só que vamos comer o quê? Então, com o conhecimento, a gente, eu vou comer um alimento saudável, um alimento que se possa oferecer, né? Com isso eu me purifico. E não vou ficando mais preso nessa atmosfera material. Então, sobre esse oferecimento, sobre esse yagya, tem alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida sobre esse oferecer, sobre essa yoga, sobre esse oferecimento das nossas atividades? Eu queria saber como ele é realizado. Tem um mantra específico ou não? Ou é só a intenção mesmo? Para oferecer, né, o seu alimento, tem um mantra, tem uns mantras que são indicados, porém, se você não sabe esses mantras ainda, você pode simplesmente fazer com essa consciência. Né? Primeiro, vou oferecer para Deus. Né? Ele aceita com amor e devoção, então eu estou fazendo para Ele. Depois eu vou comer. Então, por favor, Krishna, você aceite esse alimento com amor e devoção. Pode até cantar Hare Krishna. Os mantras de oferecimento. Não coma antes, não experimente antes, porque você está fazendo primeiro para essa personalidade de Deus, suprema. Então eu não vou comer antes. E quando você come, você está desfrutando, Entendi. Você primeiro oferece. Depois que tirar a Não come, não bota na boca, não experimenta, não faz com toda a limpeza, toda coisa. E você faz com isso. Depois os mantras é uma mantra de reverência a Prabhupada, 3 vezes.
É um mantra de referência a seu Chaitanya, está na linha de sucessão discipular, né? 3 vezes, e os outro mantra também, né? No Brahmana Livaya e o Brahmana Tati. Então, os 2 mantras de oferecimento de Chaitanya Mahaprabhu Prabhupada, nessa associação discipular. Primeiro você tem que oferecer ao mestre espiritual, nessa corrente de associação discipular chega a Cristo. Porém, pode ser feito de maneira simples. É simples, né? Em relação a outras coisas, você vai ter que a gente tem que moldar mais ou menos a vida para que tudo que você faça, você seja conectado com essa consciência de Cristo, com a consciência de Deus. Então você vai mais ou menos selecionando as suas atividades. Lógico, cada um tem o seu passo, né, o seu momento, né, o seu entendimento. Você vai entendendo e você vai fazendo. Você vai entendendo, você vai praticando. Você vai entendendo, você vai fazendo. Tudo começa com experimentando esse gosto superior, né? Esse cantar. Né? Quando a gente cantou aqui, né, exatamente você sente que é algo transcendental, que é algo espiritual, que não é algo material, que é algo que você enjoa, mas que você realmente se eleva, né? Então esse é um gosto superior. Quando você vai experimentando um gosto superior, naturalmente o gosto que é inferior vai ficando para trás. Então você pode oferecer tudo. Você tem um carro, você faz as coisas para Krishna. Sua vida toda, no caso, é envolvida nessa consciência. Então, aos poucos, gradativamente, a gente vai realizando isso, colocando em prática. É bom a gente entender bem a parte teórica, né? Sim. Para a gente poder colocar na prática. Né, depois. Tem a teoria e a prática, e a hora de lutar, a hora de batalhar, a hora de praticar. Antes de comer o chocolatezinho, opa, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. É um trabalho, né? Claro, é um esforço. Que você vai, calma aí, primeiro Deus, vai beber água, calma, até a água você primeiro, essa água também é Krishna. E é uma conscientização mesmo, uma conscientização que tudo vem de Deus, tudo vem de Krishna. E uma divinização. Eu também não posso pegar sem oferecer, quando eu pego sem oferecer, como eu tivesse, sabe, tomando conta, me apossando de algo que pertence a Krishna, que foi criado por Cristo. Uma visão de tudo na natureza, das plantas, das árvores, dos animais. É uma pessoa que criou. Tudo tem um propósito. Eu não posso chegar e destruir, matar. Eu não posso. Porque existe uma lei. A lei do karma. Ação e reação. Existe essa lei. E aí eu vou entendendo, calma aí, não vou matar não, porque, puxa vida, ali uma pessoa criou, existe todo um equilíbrio ecológico, né? Não vou pegar o passarinho para mim e vou colocar na gaiola. A gente estava conversando sobre isso, né? Porque é um desejo egoísta. O passarinho, ele está lá, você ouve ele cantando, ele passa, ele voa, está livre, né? Existe uma criação da natureza, um equilíbrio. Aí eu pego o passarinho e prendo porque eu quero ficar ali. É meu passarinho. Esse passarinho é meu. E aí o que acontece quando você faz isso? Você fica responsável pelo passarinho. Então tudo que ele sofrer, ele está preso, você vai ter que responder por isso. Pelo desejo egoísta. Pelo desejo egoísta é que a gente tem que pagar. Porque a gente não quis oferecer, a gente não quer desfrutar independentemente de Deus, de oferecer. Aí você tem que responder. Então, você vai aprendendo isso, aí vai colocando na prática que não vou pegar o passarinho, não. Eu vou ver, vou admirar, mas eu não vou prender ele. Para depois ficar com a gaiola na mão ali, botando no sol, botando capim e ali. Ele vive sozinho, né? Então, o ser humano, sem entender que tudo existe um Criador Supremo, e que ele, quando quer explorar a natureza e dominar a natureza, ele vem e sofre as consequências. É como se a ação se tornasse a própria prisão. Exatamente. Da pessoa. Exatamente. A ação, ela torna a própria prisão. Eu conheci uma
uma família que tinha assim umas 3 casas, como aqui tem várias casas, moravam num lugar, eles botavam comida para os passarinhos desciam, já sabia a hora de descer, que eles botavam comida, quando estava perto eles começavam a descer, voltavam ali, eles comiam adiante, botavam no chão lá e eles iam e comiam, na varanda assim, da casa dele. O senhor que era amigo do meu marido. E descia tudo, os passarinhos descia tudo para poder comer na varanda, no horário certo. Bem livre, né? Livre, você Aí vê, chumou, botou dali, mas ele o desejo egoísta é o quê? Não, é meu. O passarinho é meu. É. Então E a você gente faz sabe. isso com tudo, né? A gente faz isso com tudo. E aí as consequências elas vêm. Sim. Principalmente a consequência de ficar neste mundo, se aprisionar neste mundo e sofrer nesse ciclo chamado samsara, ficando preso, nascimentos e mortes. Então nós temos que nos libertar. Deixa aí, ficar livre, não somos aqui temporariamente, precisamos sair, precisamos voltar ao lar, precisamos nos libertar. E esse é o processo. E aí, entender isso e começar a praticar, né? Então, toda essa sociedade para que a gente possa praticar isso. Chaitanya Mahaprabhu, é assim, quando a gente vai entendendo mais ou se aproximando mais, né, dessas formas de Krishna, entendendo mais, a gente vai cada vez mais saboreando assim, conhecendo assim as atividades de Krishna, né? Só em a gente falar, a gente ouvir, a gente já vai se purificando. Então, o primeiro nome de Chaitanya, na realidade, quando ele nasce, é Visvambar. Visva é universo, Bar é a fonte, a nutrição desse universo. Então, Krishna é a fonte desse universo, Visvambar. Porque o avô de Chaitanya, ele era astrólogo, né? Então, na Índia tem muito isso. Então, quando a criança nasce, já tem um astrólogo que vai fazer ali os mapas de acordo com o nascimento para saber quem é aquela pessoa. O Prabhupada também foi assim. O Prabhupada, o astrólogo, ficou impressionado, que ele falou assim, quando ele chegasse à idade de 70 anos, ele ia viajar, atravessar o oceano, estava na Índia, ia fazer 108 templos, ia ser uma pessoa muito conhecida e muito rica. Com 70 anos de idade, ele ia atravessar o oceano. O astrólogo previu isso. O Chaitanya Mahaprabhu também, o astrólogo, ele previu, ele deu esse nome, o astrólogo deu esse nome, Visvambar. Ele é que nutre o universo, ele é que mantém o universo. Essa pessoa, ela mantém o universo. Visvambar. Aí, como ele nasceu, lá na Índia tem muitas árvores ninhas, e a árvore ninha é muito auspiciosa, uma árvore ninha, né? Espantos mosquitos, tudo isso. E Chaitanya, a casa ficava embaixo de uma árvore ninha. Então, a família começou a chamar ele de Nimai, aquele que nasceu embaixo de uma árvore ninha. Então, todo mundo chamava ele de Nimai, 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 Nimai. Esse é o segundo nome. O terceiro nome, as pessoas da aldeia, quando via aquela criança, via que aquela criança era dourada, né? Então começaram a chamar de Goura, Gouranga, aquele que tem o corpo dourado, Goura. Então Chaitanya era uma criança dourada, assim, eles ficaram impressionados e começaram a chamar de Goura, Goura, Gouranga. Depois, quando Chaitanya Mahaprabhu toma sannyasi, então ele recebe o nome de Chaitanya Mahaprabhu. Krishna Chaitanya. Então, e assim, o nascimento de Chaitanya, ele já nasce nessa Kali Yuga. Ele nasce no momento que na Índia é muito inauspicioso, que quando tem esses eclipses, né? E as pessoas, eles entendem que não é um momento muito legal. E eles começaram a ir para os rios e para os locais, se encontrar e cantar os nomes de Deus, cantar Hare Krishna, para tirar essa influência inauspiciosa. Então, quando você canta os nomes de Deus, você tira qualquer influência inauspiciosa. Então, eles começaram a cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Todo mundo cantando junto, todo mundo fazendo aquela atmosfera para tirar qualquer influência negativa. Então, Chaitanya Mahaprabhu nasce nesse momento.
Chaitanya Mahaprabhu, quando era bebezinho, chorava pra caramba. Aquelas crianças que choravam. E as pessoas, os familiares na vizinhança ali, ia tomar conta, cuidar. E eles observaram que ele só parava quando cantasse Hare Krishna. Tem criança que quando chora, meu irmão, bebê, você não sabe o que fazer. É uma coisa assim que você fica doido. Então, quando eles cantavam Hare Krishna, o bebê parava. Aí dizia, ó, então é cantar Hare Krishna, né? Aí quando estava chorando muito, eles chegavam, cantava, ele parava. Quando parava de cantar, ele chorava de novo. Aí eles começavam a cantar de novo. Então, desde bebê, ele já mostra para o propósito que ele já vem fazer com que as pessoas cantem. Já de bebê. E aí ele tem as atividades como criança, que era super arteiro, o Krishna é assim, muito ativo e arteiro, tem muitos passatempos. Depois ele, assim, na adolescência, ele se torna assim, um dos maiores eruditos, né, chamado Pandita. Também recebe o nome de Nitai Pandita. Né, Nitai Pandita. Nitai Pandita. Nitai Abai Pandita. Nimai Pandita. Nimai Pandita. Porque ele era muito erudito e tinha uma escola que ele ensinava. Isso tudo está na Índia. Todos esses lugares lá na Índia, está em Navadvipa. Todos esses lugares eu fui, né? Porque é muito recente, 540 anos atrás, está aqui, muito recente isso. Krishna já é 5.000 anos, já é muito mais antigo em Vrindavana, mas em Navadvipa tem um local, sandália de Chaitanya, tem um dote de Chaitanya, tem um local onde ele ficou, tem tudo assim muito recente, entendeu? Inclusive a escola que ele ensinava os alunos. E aí logo depois ele se casou, um casamento rápido, depois ele tomou sannyasa e resolveu agora divulgar, propagar a consciência de Cristo nesse movimento, né? E a mãe dele pediu para ele que, por favor, foi um abalo, quando o Chaitanya Mahaprabhu, com 24 anos, resolve tomar sannyasa é uma ordem de vida, que você só vai viajar, falar sobre, pregar, como se fosse um padre. Você não tem mais contato sexual, não tem mulher, não tem mais envolvimento nenhum. Você só vai simplesmente viver para a vida espiritual e ensinar as pessoas. Então ele resolve fazer isso. E aí a mãe ficou muito assim, né? A mãe ficou muito, assim, desesperada e preocupada. E esse é um apego que tinha com o Chaitanya, né? Ele agora ia viajar e para onde ele ia? No sannyasa vai para tudo quanto é canto. A gente pode ver os devotos sannyasas aqui no Brasil, né? Os gurus aqui que não param nem um minuto. Interessante, assim, como é que eles conseguem viajar tanto. Então, sannyasa é isso. E aí a mãe faz só um pedido para ele, assim, eu como mãe, eu vou pedir uma coisa para você só. Você vai embora, eu sei, você está no seu direito, eu vou pedir só uma coisa. More, fique em Jagannatha Puri. Jagannatha Puri é onde tem essas deidades, o Senhor Jagannatha, é um templo milenar, que tem essas deidades gigantescas, onde a cidade toda, né, conhece o Senhor Jagannatha e vive falando do Senhor Jagannatha. Toda a cidade é envolvida na adoração do Senhor Jagannatha. Na cozinha são 2.000 pessoas, então tem um Hatha Yatra, que é um festival todo ano, que milhares de pessoas. Então essa cidade é só Jagannatha. Então a mãe dele pede que ele resida em Jagannatha Puri. Só isso que eu peço. Porque Jagannatha Puri era mais ou menos próximo de Navadvipa, né? Fica no meio entre Vrindavana e Navadvipa. Então ela tinha como saber informações dele, do filho. Se ele viajasse para o mundo inteiro, se fosse para Vrindavana naquela época, não tinha internet, não tinha avião, não tinha nada não tinha trem também não. Era tudo a pé ou a cavalo. Entendeu? Uma viagem de 1.000 quilômetros, que dá mais ou menos isso, demorava muito tempo. 2.000 quilômetros ou 3.000 era a eternidade. Então acho que de Jagannatha Puri a Navadvipa deve dar uns 1.000 quilômetros. Por aí, 700. Então dava para ir, receber a notícia. Então todo ano os devotos iam até Jagannatha Puri para esse grande festival chamado Hatha Yatra, que é onde as deidades elas vão para a rua. Então, a procissão onde as deidades saem e as pessoas cantam na rua e todo mundo pode ver as deidades, pode olhar. Esse templo de Jagannatha, as ocidentais não entram. Então, você não consegue ver as deidades de perto como a gente está vendo aqui. Mas quando ele sai na rua, todo mundo pode ver. Então, todo ano tem esse festival gigantesco, milhares de pessoas.
Então, Chaitanya residiu ali, Chaitanya executou suas atividades ali. Né? Chaitanya Mahaprabhu, assim. E a gente tem, assim, todas as descrições, foi tudo anotado pelos seus discípulos, pelos seus seguidores, detalhes sobre como Chaitanya se comportava, como ele vivia, como eles se relacionavam, né? Então, quando você conhece assim, que aquela pessoa era Krishna, Chaitanya é Krishna, e como se relacionava, esses detalhes, é muito, muito prazeroso, assim, uma coisa muito interessante. Né? A intimidade que eles tinham com Jagannath. Por exemplo, o rei de Orissa, que era o rei Prataparuda, era o rei da época. Ele queria se aproximar de Chaitanya, a Chaitanya falou, não me associo com o rei. O rei está envolvido em administração, eu sou um sannyasi. Sou um devoto, eu não me associo com gente que está envolvida em política. Mas esse rei era um devoto de Chaitanya. Demorou muito para ele conseguir chegar a Chaitanya, porque Chaitanya falou, não quero saber de me associar com o rei. Eu sou um pregador, eu sou uma pessoa espiritual e acabou. Os devotos, não, Chaitanya, mas esse rei é diferente. Se vocês tentarem mais uma vez me convencer, eu sumo, eu saio daqui. E aí é interessante que o rei se aproximou dos devotos, né? Tinha um grande devoto que era Sarvabhauma Bhattacharya, que era uma autoridade também da cidade lá, chamada Sarvabhauma Bhattacharya, que se converteu ao Chaitanya. E aí ele chegava e falava direto com o Sarvabhauma Bhattacharya, né? Aí fale com o Chaitanya, faça isso. Sarvabhauma, calma. A gente vai fazer um plano para você poder conseguir falar. E aí os devotos começavam a chegar por Ratha Yatra. Isso é um momento muito bonito. Grandes devotos, como Shivananda Sena, Haridas Thakura, Advaita Acharya, todos aqueles devotos no Kunda, todos aqueles grandes associados, grandes devotos de Chaitanya Mahaprabhu, começavam a chegar por Ratha Yatra. Então, o Sarvabhauma Bhattacharya começava a falar para o rei, aquele ali é fulano, aquele ali é ciclano, aquele ali é fulano. Né? E ele ia conhecendo os grandes devotos, né? O rei. Então o rei ficava assim. E aí chegou um dia que eles não conseguiam que Chaitanya Mahaprabhu recebesse o rei queria falar com ele, ver ele, de jeito nenhum. Teve um dia que falaram com o seu Nityananda, que Nityananda era mais próximo. Depois que Chaitanya falou que não, eles falaram, vamos falar com Nityananda, que era o irmão tem mais a proximidade, né? Porque o rei está desesperado. O rei falou que ia abandonar tudo e virar mendigo. Já chegou a esse ponto. Aí eles falaram, então vamos fazer um plano. Aí falaram com o irmão Nityananda e Nityananda foi até ele. Ô, seu Chaitanya, calma, puxa vida. Eu falei o seguinte, então vamos, fala com o filho, então, fala com o filho dele, dá um presente para o rei através do filho. Aceita o filho não é o rei. Pronto. Aí Chaitanya, tá bom, nossa, o filho eu aceito. Aí o filho tinha 16 anos de idade, ele aceitou o filho, deu um presente, deu um manto para o filho e dá para o pai. Então isso mostra também que para chegar a Chaitanya, a Krishna, a gente precisa se aproximar dos devotos de Krishna. A gente precisa se aproximar do mestre espiritual. A gente não consegue ir diretamente a Krishna. Então isso mostra que mesmo um rei que tinha toda essa... Não era assim, que era tão fácil assim. Aí depois disso, os devotos falaram assim, vamos fazer um plano para você conseguir chegar até ele. Logo depois desse grande festival Ratha Yatra, o Chaitanya estava muito cansado, ele dançava, pulava, assim, Chaitanya, nossa, entrava em êxtase, os devotos cantavam grandes kirtanas, mirdangas, eles eram assim uma explosão de kirtana e êxtase, assim, o Jagannath no carro, vindo, eles dançando, aquela coisa assim, sabe, completamente transcendental e espiritual. Chaitanya, todo o percurso que Chaitanya Mahaprabhu dançava com seus devotos. Chegava no final, Chaitanya estava acabado, cansado, e aí tinha uma pracinha, Chaitanya deitava ali, né? Ficava ali, morto ali. Então aí os devotos falaram assim, nesse momento, tira essa roupa de rei, bota uma roupa simples. Nesse momento você vai lá e vai começar a massagear os pés do seu Chaitanya, as pernas, né? Fazer massagem no corpo do seu Chaitanya. Está cansado? Você vai chegar assim, é assim que você vai ser. Aí, lógico, então vamos, né? Então, aconteceu isso. E quando o seu Chaitanya está lá cansado, meio que dormido, tudo, quando ele olha, é o rei está ali. Ele, quem é você? Mas o rei já estava massageando os pés dele, né? E tudo aí, o Chaitanya Mahaprabhu
começa a falar com ele, dá toda a misericórdia para ele, assim, porque foi através dos devotos, né? E aí é muito interessante que o Chaitanya Mahaprabhu ele vem como um devoto, ele vem como um sannyasi, ele não vem como Krishna. Krishna é o supremo controlador, desfrutador, mas ele vem mostrar como ser um devoto, como ser um sannyasi. Ele vem trazer esse processo para essa era, esse cantar, esse movimento, né, do Sankirtan, do cantar junto. E então tem todos esses detalhes assim. Isso foi na Índia, isso foi em Jagannatha Puri. Está tudo lá registradinho. Qualquer pessoa que for lá consegue pegar todos esses detalhes. O Chaitanya ficou deitado, né? A conversa dele quando estava lá no Bhattacharya, o local, tudo recente mesmo. O Chaitanya Mahaprabhu contou que foram as golpes que disseram que você não tem esse amor. Aí surgiu o Chaitanya Mahaprabhu. Krishna, no relacionamento dele com as golpes, que é um relacionamento assim, mais elevado de intimidade com Krishna, amoroso. E as golpes assim, são completamente puras. E elas falam para Krishna, você é Krishna, é a suprema personalidade de Deus. Você sabe de tudo, mas você não sabe de uma coisa. O que nós sentimos por você, o amor que nós sentimos por você. Assim, para a gente ficar sem você, pensar, é um desespero. A gente perde a vida. Então você não sabe o que é isso. Então Krishna falou, opa, então eu vou querer saber o que é isso. Então ele vem como um devoto, né, para entender o que um devoto sente por ele mesmo. Enquanto Chaitanya. Enquanto Chaitanya. Então ele é dito que ele é Krishna com coração de Radha. E como Radharani é a devota mais elevada, ele vem esse sentimento de Shrimati Radharani. Que é uma energia feminina, né, que tem um amor por Krishna máximo. E é a pessoa mais misericordiosa. Então, Chaitanya Mahaprabhu, quando Rupa Goswami, que é um dos discípulos de Chaitanya Mahaprabhu, que inclusive era o governador, não, Rupa Goswami era o governador, era Ramandara. Era ministro dos muçulmanos, né? Rupa Goswami, que abandonou tudo e foi se... Era um secretário assim, super importante. E aí, quando ele tem o primeiro encontro com Chaitanya, larga tudo e vai ver Chaitanya, quando ele vê Chaitanya, ele fala um verso, que inclusive quando a gente oferece o alimento, a gente fala, que é você, Namo Mahabhadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Name Gurusima. Você é a encarnação de Krishna mais magnânima. Não existe encarnação de Krishna mais magnânima. Assim. A forma mais misericordiosa, né? Por isso que ele vem para essa era trazendo realmente o amor, trazendo esse movimento do cantar alegre, de Sankirtan, para todas as pessoas. Né? E ele, naquela época, ele falou, esse cantar ele vai se espalhar para todas as vilas e cidades. E hoje em dia a gente está vendo isso, né? Através de Prabhupada, esse senhor, que veio da Índia e trouxe esse conhecimento, através dele, essa associação discipular, né? Nós estamos vendo em todos os lugares, a gente ouve cantar Hare Krishna, tem devotos em todos os lugares, né? Até aqui em São Cristóvão, no Caçante. Então a gente viu que o Chaitanya é a vontade do Chaitanya. Então esse movimento ele vai acontecer, né? Ele vai se manter durante 10.000 anos, que é a vontade de Krishna. E Krishna é que tem o controle supremo. Mas é um movimento dentro dessa Kali Yuga, né? Dessa era que é muito difícil. É uma era dourada dentro desse momento, dessa final de era que é muito difícil. E onde as pessoas são muito briguentas, tudo é muito atrito, né? O tempo todo agora a gente está vendo aí na televisão aí, o cara resolve lá mandar atacar o outro lá, dominar, pô, fica em paz na sua, cara. Para que aí começa, investe milhões e milhões e milhões em armas para brigar, porque, né? Uma briga desgramada, assim. Eu estava lendo uma vez, acho que é uma parte do Bhagavad Gita, aí Prabhupada estava falando assim sobre a briga entre as nações, né? Aí ele falou assim, tipo a Índia e a China estão brigando por um pedaço de terra que não pode nem ser habitado, não dá nem para viver lá. A gente briga, a pessoa não fez nada por você, simplesmente eu não gostei de você. Você, para mim, já vou brigar com você. Ah, eu não gostei da sua cara. Meu amigo, você não tem que gostar de nada. Isso é um ponto importante. Aqui no movimento Hare Krishna, no templo do Sr. Jagannatha, as pessoas que vêm para servir o Sr. Jagannatha.
para ver o Senhor Jagannatha. Aqui quem é o chefe, é o Senhor Jagannatha. Nós não estamos aqui para gostar, para eu gostar ou não gostar. Não existe isso. Inclusive no Hatha Yatra, tinha um devoto entrevistando assim, todos os devotos sannyasis, no Hatha Yatra dos Estados Unidos agora. Né? E aí ele entrevista várias pessoas que acham do Hatha Yatra. Aí tinha um devoto que era inclusive morena, assim, escura, né? Uma senhora assim, né? Ele fala, não vem aqui para gostar ou não gostar. A gente vem aqui para oferecer, né? Cantar para o Senhor Jagannatha. Não tem que gostar ou não gostar aqui. Então a gente às vezes briga, as pessoas brigam porque eu não gosto do seu jeito, eu não gosto de você, eu não gostei de você. Você não fez nada pra mim. E começa a brigar. Isso é muito comum. É muito comum, porque numa era que no Srimad Bhagavatam, os sábios já falaram sobre isso. As pessoas dessa era, os habitantes dessa era de Kali, elas são briguentas, azarentas, são o que mais? Ele fala um monte de coisa, má qualidade. São confiáveis, né? A duração de vida. Elas são propensas a enganar a si mesmos. A se enganar os outros. A gente somos nós, né? Nós somos a memória curta, duração de vida pequena. Somos nós, habitantes da vida de Kali Yuga aqui. Mônio, eu tenho uma questão. E no trânsito, hoje em dia, cuidado, viu? No trânsito, meu irmão. Hoje em dia, cada vez mais, cada pior, não. Não discuta, eu tenho experiência que eu dirijo muito, cada vez mais assim. Hoje em dia eu estou pisando em ovos. Porque se você discutir, meu amigo, alguma coisa grave, você não fez nada, o cara vem e te fecha lá. Você já fica no ego, porque o cara me fechou. Aí você faz isso, o cara já quer te dar um tiro. Não foi nada, não te machucou, não pegou o seu carro, não foi nada. Já. Coisa. Eu queria saber se Krishna fala alguma coisa no Bhagavad Gita a respeito do... não sei se seria o porquê ou para que nós temos que encarar esse karma. Né? Para que nós estamos nessa roda, sabe? Assim, é isso, né? Igual você falou, assim, fazer esse sacrifício, né, é uma forma de oferecer a ele isso que não é seu, né? Entregar a ele isso, né? Divinizar a realidade. Mas é isso, assim, até a gente chegar a essa compreensão de divinizar a realidade, ultrapassar essa camada, às vezes foi uma vida, né? E assim, passou batido. Então é isso, assim, eu queria saber se Krishna ele fala alguma coisa sobre o porquê, não sei se é porquê ou para que nós estamos tendo que lidar com esse karma. Vou tentar responder um pouco, depois não está tempo pode responder. Eu posso falar, então... Mas deixa eu falar um pouquinho antes. É um ponto de muita discussão. Na realidade, Krishna quer falar tudo sobre o que é essencial no Bhagavad Gita. Qualquer dúvida que a gente tiver, recorre ao Bhagavad Gita que Krishna fala. E esse é um ponto, inclusive, desse verso, desse capítulo 3, que é Karma Yoga. Então, aqui vai falar sobre Karma Yoga, então vai falar muito sobre Karma. Eu vou falar um pouco, talvez a gente possa completar. Nós temos o nosso livre-arbítrio, Krishna dá, todos nós temos o nosso livre-arbítrio de escolha. Fazer escolhas. Depois que a gente faz a escolha, essa escolha, que a gente faz essa ação, a gente já não tem mais controle sobre a reação. Mas assim, o karma ele só existe porque nós fazemos atividades independentes. A partir do momento que a gente oferece, a gente está livre do karma. A gente está karma. E o objetivo é ficar realmente livre do karma. Não é adquirir karma bom. Porque karma bom também acaba. Então, a ideia aqui é eternidade. A ideia aqui é você é alma espiritual. A ideia aqui é ficar livre do karma. Fica livre do karma é oferecendo. A gente está aí para falar também. A gente tem envolvimento, esse plano material, para a gente estar aqui, é o envolvimento kármico. Realmente kármico. Tem várias... Como surgiu isso? Diz que a gente... Prabhupada falava que nós desejamos a posição de Krishna, de desfrutador. E para desejar essa posição de desfrutador, ele criou um mundo na qual a gente pudesse realizar essa fantasia, entendeu? De ser o desfrutador. Só que aqui a gente tenta fazer isso sem ele. E é isso que gera todo o nosso problema. Isso gera a nossa entrada no karma. O karma é o quê? É a ação fruitiva.
significação frutiva. Eu faço porque eu quero aquilo. Então, o karma ele pode ser tanto positivo, eu estou estudando para poder ter um salário melhor, vai ser um karma bom, né? Vou ter Lakshmi, vou ter dinheiro, né? Vou ter posição. Ou posso estar fazendo nada e desgastando minha vida, né? Vai dar um karma negativo, vai dar um destino ruim, né? Então, essa é a teia da ilusão do karma, né? Outra coisa que os devotos falam, né? Essa é uma das explicações do porquê que a alma está aqui. E aí diz que a cada dissolução de universo, as almas ainda têm desejos remanescentes. E por causa desses desejos remanescentes se manifesta esse mundo material novamente para que elas possam esgotar seus desejos, ficarem satisfeitas ou alcançar o Supremo, né? E outra explicação, essa é uma explicação assim, mais técnica, né, do que seria. Aí tem uma explicação mais doce, que se diz o seguinte, que os passatempos do Senhor no mundo transcendental são muito doces, são muito brilhantes. E diz que o brilho, ele é mais... Você consegue perceber melhor a forma do brilho quando ele se contrasta com a sombra. Então, se diz que toda essa criação, toda essa narrativa, todas essas dificuldades, esses problemas que as entidades vivas sofrem, são um plano de fundo dos passatempos de Krishna, na qual ele pode mostrar maior doçura, maior relacionamento com o seu devoto, né? Então, esse mundo também é uma das justificativas. Uma das justificativas é satisfazer o desejo das almas que não foram satisfeitas, né? Inacabadas. Só que esses desejos são eternos, né? Tem almas que são eternamente condicionadas, eternamente desejam coisas. Então, esse universo, por isso que ele é eterno. Ele pode dissolver em um momento e depois voltar a aparecer. E tem a explicação de que é para tornar os passatempos mais doces, né? Para os relacionamentos se tornar mais difíceis. Tem um devoto que ele conversa comigo sobre esse tipo de coisa. Ele falava assim, por exemplo, Srila Prabhupada, quando ele veio para cá, né? Ele aceitou toda a dificuldade. Ele não tinha nenhum dinheiro no bolso, né? E essa dificuldade de Srila Prabhupada de chegar até aqui, de não ter onde ficar, e aí se envolver com os devotos, assim, alguns principiantes bem malucos, né? Teve um mesmo que ele teve que sair correndo da casa, porque o cara estava usando umas drogas, teve uma piração, começou a andar para um lado e para o outro, estava querendo até machucar Srila Prabhupada, ele saiu correndo de lá, sabe? Surtou. Então toda essa dificuldade, ela gera mais doçura. Então a gente se rende mais a Srila Prabhupada devido ao seu esforço tremendo de querer trazer algo puro e toda a dificuldade subsequente, né? Porque ele partiu, deixou todos os seus discípulos. Então o devoto, ele encontra uma oportunidade única, né? Que é o quê? Os passatempos de Deus estão acontecendo. Então ele tenta entrar e interagir nos passatempos de Deus através dos devotos, servindo aos devotos. E a gente precisa lidar com essa sombra para poder chegar nessa doçura. No transcendental, nós não estávamos condicionados. Condicionado significa o quê? Que existe uma condição para a nossa felicidade. A gente precisa estar só para estar feliz, precisa estar fresquinho para estar feliz, precisa estar alimentado, precisa estar, sabe? Uma alma livre, ela é livre, virtuosa, independente da situação. Se ela é rica, ela continua virtuosa, se ela é pobre, ela continua. Essa é a característica da alma eterna, incondicional, né? Ela não está se preocupando se ela está com joia, se ela não está, se ela está com fome, ela não está. Ela é a mesma. Entende? Ela não se perturba. É o que Krishna fala. Ela não se perturba se ela está acompanhada ou se ela está sozinha, se estão honrando ela ou se estão humilhando ela. Então ela se torna livre. Então é isso. Aí ela sai da plataforma de karma. Ela não mais vive a ação e reação. Eu não faço isso por causa daquilo. Eu faço isso porque essa é a minha identidade. Aí ela encontra a identidade dela espiritual, a Swarupa, né? Aí essa identidade ela é eterna. Então mesmo que aparentemente o corpo humano caia, né? Na verdade é porque aí ele cai, mas na verdade a forma é eterna. Então ela continua os passatempos, né? Ou no mundo material ou no mundo espiritual, né? Aí tudo é desejo de Cristo. Vamos cantar um pouco, né? Pra gente finalizar. Vamos deixar aqui para gravar as deidades.
sei qual é, passou um pouco. Deixa ele aqui desmelhar. Mais muito bom.
Jagannatha Swami Nayana Patagami
Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada aqui, uma jornalista, Srila Prabhupada aqui. Esse é a Roshi Krishna Chaitanya, Raghunichananda Sarada Gradar, Pasagara Bhaktivinoda aqui, Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath, Samakuna Gradar Kundadi, Indava Radha Jaya, Radha Jaya, Duas Deva Radha Jaya, Gora Premananda. Todas as glórias são para os devotos reunidos. Todas as glórias são para os devotos reunidos. Todas as glórias a Shri Shri Radha. Canta Namastê. Namastê, Narashri Haya. Namastê, Narashri Haya. Namastê, Narashri Haya. Namastê, Narashri Haya. Jai
Acho que ele tinha subido, né? Desce. Pega e faz o prato lá na janelinha e... Pode ser então, né? Então pronto, então vamos lá, já que estamos só nós. É verdade, né? Ia gastar energia, tá? Pra ficar subindo.